Boas, pessoal! Tudo bem? André Oliveira, canal Brasileiro na Europa. Muito boa tarde. E hoje vamos responder então a esta questão, né? E tentar aqui perceber por que algumas pessoas estão colocando isso nas redes sociais e fazendo essa pergunta e não faz nenhum sentido. Portugal já não é assim tão bom? Será que não é? O que é que você acha? Escreve aqui embaixo nos comentários. Aliás, eu estou respondendo aqui também muitos comentários de vídeos meus que nem tinham muito a ver esse assunto e as pessoas vão lá escrever, já não é assim tão bom, né? Aí houve até uma vez que eu perguntei no comentário se a pessoa conheceu Portugal e ela mesmo disse que não conhecia Portugal. Então como é que ela sabe que Portugal não é assim tão bom? Mas vamos lá. Pessoal, eu não estou aqui para dizer o que não é a realidade e não tenho nenhum interesse, apesar de ter uma imobiliária e vender imóveis em Portugal, e não vendo só para brasileiros, vendo para também portugueses, eu não tenho nenhum interesse de trazer aqui uma fantasia. Aliás, quem acompanha meu canal há tantos anos sabe que eu trago aqui aquilo que eu acredito que seja a própria realidade do momento. Na pandemia também eu dei vários avisos negativos sobre Portugal. Não venham, fiquem aí, esperem, não façam, né? Já houve várias situações em que eu falei para não fazer, ou para não comprar, ou para não acontecer. Então, o que eu vou dizer aqui hoje é mesmo aquilo que eu acredito que tem a ver com essa questão se Portugal já não é tão bom assim. Vamos lá, vamos pensar da seguinte forma. Quem são as pessoas que estão escrevendo isso? Quem são as pessoas que estão pensando isso? Porque, na verdade, as qualidades que Portugal tem e que chamaram a atenção dos brasileiros nos últimos anos, porque não vamos esquecer que o brasileiro vinha para a Europa e o último lugar que vinha era para Portugal, justamente por uma quizilha que havia, ainda existe na mente de algumas pessoas não tão esclarecidas, de que roubaram ouro, bababá, Portugal é péssimo, etc. Então, na verdade, o brasileiro saía do Brasil, ia para a França, para outros países, Inglaterra, muito Inglaterra também, e nem passavam aqui por Portugal. E de repente, a partir de 2015, 2016, Portugal entrou no radar do Brasil. Tanto que você, nos últimos anos, reparou que as televisões brasileiras passaram várias reportagens, documentários sobre Portugal, então é muito bacana isso, né? Mas Portugal não estava no radar do brasileiro, né? Então isso começou a acontecer por algumas coisas que foram também modificando em Portugal, a qualidade de vida foi se modificando e foi chamando atenção. E lembrando que não é só do brasileiro, gente do mundo inteiro está vindo morar aqui, tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, essas qualidades que trouxeram você nesse momento a esse vídeo, a procurar Portugal, essas qualidades todas continuam aqui. Segurança, alimentação, saúde deu uma piorada, é verdade, nos últimos meses deu uma piorada, mas mesmo assim, comparado com o Brasil, não tem nada a ver. Educação é muito boa, está na média europeia, não é? Essas qualidades todas, o próprio país, como viagem, a própria localização geográfica, você está na Europa, né, você está perto do Brasil. Se você for olhar o mapa, gente, é muito interessante. Portugal está aqui na pontinha, você tem toda a Europa aqui, né, até a Rússia, e o Brasil está aqui. Para o brasileiro, sem dúvida que quem quer morar na Europa e quer estar perto do Brasil por questões de trabalho ou família, estar em Portugal é muito interessante, que você está muito pertinho, né? Você pega um voo para Fortaleza e em 7 horas você está no Brasil, né? Então, geograficamente, até nesse ponto, Portugal é muito interessante para o brasileiro. Então, há aqui reunido uma série de qualidades que Portugal tem e tinha e continua tendo, que fez você chegar aqui. O que eu quero dizer é que Portugal não está pior nisso. O único ponto que eu acho que deu uma derrapada nos últimos meses e que é preciso dar uma contornada nesse assunto aqui, do que estava, não do que eu acredito como cidadão também português e que vivo aqui há 19 anos, que devo estar. Está muito longe do que deveria estar. Mas deu uma derrapada, foi a saúde, realmente deu uma derrapada. Mas que espero que isso se modifique. Do resto, todas as condições que nós falamos, elas estão aqui e continuam aqui.
Então o que eu quero dizer com isso? Portugal não está pior. Portugal não está pior. Para quem que Portugal está pior? Vamos ser franco, vamos ser direto aqui, sem papar na língua. Para quem Portugal está pior? Para quem está chegando em Portugal sem condições financeiras, sem uma profissão que o país precise, né? À procura de um trabalho remunerado no salário mínimo português, que é, na média europeia, um dos mais baixos, ok? Engana-se quem acha que é o mais baixo de todos, porque não é, porque a Bulgária e Romênia, dei até um exemplo num outro vídeo, tem salários de 200 e tal euros por mês, tá? Então, Portugal não é o dos mais baixos, mas sim, para fazer face às despesas que você vai ter aqui em Portugal, passa a ser muito difícil você viver em Portugal com o salário mínimo português, ok? Então você tem que ter pelo menos um salário e meio e o ideal seria 2 pessoas ganhando isso para você ter uma vida, uma qualidade legal, tá bom? Então, quem é que está dizendo que Portugal está pior? As pessoas que estão vivendo aqui ou que querem chegar aqui sem condições. A verdade é essa, tá? É claro, não vamos negar que por próprio português, né, como eu falei, estou aqui há 19 anos, há várias questões sociais que foram se alterando. Há várias questões também políticas que foram se alterando, que em partes umas melhoraram, outras pioraram. Então quando eu falo que Portugal não piorou, ou piorou, posso falar que piorou em algumas questões, eu não estou falando que em alguns lados não tenha piorado e outros melhorado. Mas de uma forma geral, o país não piorou como as pessoas colocam. Por que que tem essa percepção? Porque a pessoa vai ver um anúncio, por exemplo, para trabalhar numa loja, para ganhar 755 euros, e depois, no mesmo dia, ela vai ver um quarto para morar em Lisboa, e o quarto custa 450. E para ela comer, quando eu cheguei aqui, uma pessoa comia com 80, hoje em dia já é 150, 200, ou 150, 140. Então, quando ela faz as contas, o que ela fala? Ah, Portugal piorou. Portugal não piorou, gente. Aliás, até se você for pensar na estrutura do país, até como atração turística, a própria economia local, Portugal é um dos países que parece, né, há vários economistas aqui em Portugal e fora, que estão recusando dizer que Portugal vai entrar numa recessão, sabendo que o mundo inteiro vai entrar numa pequena recessão. Portugal não é que vai ser a diferença da curva, não vai ser tão forte a recessão aqui, né, do que em outros países. É óbvio que a gente sabe que se os Estados Unidos entrar numa recessão séria, forte, afeta todos os países, ponto, não tem como, né? Mas, comparado com a previsão europeia, países como a Alemanha, por exemplo, que é o motor aqui da Europa, Portugal não está assim tão mal, tá? Então, é muito importante você entender, eu não estou aqui para dar um ponto só positivo das coisas, mas as pessoas que procuram essas qualidades de Portugal e têm condições para viver aqui, então eu posso dizer que Portugal não piorou. Tá bom? Para quem piorou? Para quem, obviamente, está lá atrás no tempo, tá pensando que o custo de vida é de 2017 e quer viver com o salário de 2023. Sim, para essas pessoas, Portugal piorou. Tá? Então é muito importante a gente conseguir dividir esses pedaços e entender a realidade. Qual é a sua opinião sobre isso? Concorda comigo? Discorda? Deixa aqui embaixo, é muito importante a sua opinião. Não se esqueça de se inscrever no nosso Instagram também, Brasileiro na Europa. Curte esse vídeo, partilha para mais pessoas, tá bom, pessoal? Muito obrigado, um grande abraço e até amanhã no próximo vídeo. Valeu!